Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Esse é o episódio número 7 da segunda temporada. Hoje é 17 de fevereiro de 2021. Lembrando, né, que 2020 ficou pra trás, mas pra mim não mudou porra nenhuma, porque o ano continua uma bosta. Episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resposta a incidentes e fraudes, né? Fraudes em software. Será que isso existe? Como é isso? Como que é esse mercado? Qual que é o dia a dia dessa galera que trabalha com Digital Forensics and Incident Response, o famoso DFIR? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, claro, com convidados especiais, grandes amigos meus que estão aqui hoje, porque o meu principal amigo, que era para estar aqui gravando com a gente, já não está há alguns episódios, como vocês podem perceber. O senhor Rodrigo Vulgo Vagabundo tem estado ocupado com outros afazeres e nos abandonou em alguns episódios, mas ele volta, porque eu pago muito bem para ele estar por aqui. Enfim, episódio de hoje, fraude em software, isso existe. Lembrando, episódio número 7 do DevSecOps Podcast, segunda temporada. Eu sou Cássio Pereira e estou aqui com dois convidados muito, mas muito imbecis. Mentira, são muito amigos meus. A gente nos formamos juntos, né, em pós-graduação em computação forense. Eles vão falar um pouquinho da carreira, vão se apresentar aqui para vocês, para a gente tentar entender como é o trabalho desses caras, como é árduo o trabalho deles num post-mortem, né, quando aconteceu alguma coisa, algum incidente ali de fato, e como é que a gente poderia ajudar no desenvolvimento de software, colocando segurança em algumas etapas, como a gente tem falado aqui em alguns episódios, mas a ideia é entender um pouquinho do trabalho deles e ver como é que a gente poderia cooperar com esse trabalho investigativo ou de resposta a incidentes. Então, eu tô aqui com eles, Sr. Jefferson Macedo, Sr. Wesley Santiago. Por favor, aliás, primeiro, né, obrigado por vocês aceitarem o convite, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, e por favor se apresentem aí, mais uma vez, sejam muito bem-vindos mesmo. O pagamento tá incluso, né? Participação no podcast. Tá incluso, se já não tiver na sua conta o Pix, eu faço assim que a gente acabar de gravar aqui, tá? Ah, tá bom, por favor, pode cortar essa parte. Bem, pessoal, boa noite, eu sou o Jefferson, estou na área de resposta a incidentes, um pouquinho mais aí de 3, 4 anos, focado em respostas a incidentes, né? Mas na área de security há pouco mais aí de quase 10 anos, me aventurando nessa área. Atualmente bacharelando em Direito, então não estranhem, não estou aqui hoje para falar para vocês de direito trabalhista, direito processual penal do consumidor, etc. Vamos falar em algum momento aí de direito e tecnologia. Formado aí em sistemas de informação, a pós-graduação em computação forense aí junto com o Cássio e com o Wesley também. Um monstro, para vocês verem que a gente vai falar até sobre direito aqui hoje. Então você que tá precisando aí fazer um divórcio, processar alguém, já tem um contato aí para você chamar no LinkedIn. Obrigado, Jefferson, pela apresentação. Wesley, por favor. Opa, pessoal, tudo bem? Valeu, Cássio, pelo convite. Valeu, Jefferson. Na verdade, você não precisava ter convidado aí o Jefferson, né? Mas tudo bem, vamos deixar passar isso aí, né? Inclusão. Inclusão, mas tudo bem. Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Eu sou o Wesley, como já dito. Trabalhei uns 10 anos aí com infra. Sou graduado em redes de computadores. E de 5 anos para cá, após a nossa pós, eu entrei nessa área de forense computacional. E tenho atuado bastante aí na parte de fraudes financeiras e de meios de pagamento até então. E tem uns novos projetos aí, né, de educacionais e tal, quer comentar? Pois é. Essa semana já inicio agora com aulas em faculdade, ministrando algumas matérias, um novo desafio agora para iniciar 2021, então vou iniciar nas matérias de segurança e auditoria, arquitetura de redes, que é do sangue, né? Não tem jeito, né? Você sai da infra, mas a infra nunca sai de você. E serviço de redes aí. Então, tá bem desafiador esse ano aí também que começa. Show. Manda aí, Jefferson. Quer comentar? Legal, só mais um complemento só. Acho que vale destacar. Hoje, tanto eu quanto o Wesley atuamos pela IBM Security, tá? Mas claro que fica aqui também um disclaimer. Acho que tudo que a gente falar aqui também representa puramente as nossas opiniões.
Mas estou no time aí do IBM X-Force, é um dos mais reconhecidos hoje no mundo aí, a nível de resposta a incidentes. O Wesley também está nessa tocada aí com a gente. Show de bola, muito obrigado pela introdução de vocês, mais uma vez muito obrigado pelo aceitar o convite, né? Pelo convite não, porque foi eu que convidei, mas enfim. Bom, gente, apresentar os convidados de hoje, vocês podem ver que tem time de peso aqui, uma galera muito bem estruturada, né? Poxa, vários temas aí pra gente discutir, parte de direito, o Wesley comentou agora também sobre a parte educacional, mas acho que a ideia é a gente focar um pouquinho no tema central, de falar sobre o que é o mercado de resposta a incidentes, o que é o trabalho de resposta a incidência. Pode parecer bem óbvio a palavra, né, resposta a incidentes, ou mesmo o DFIR, né, Digital Forensic and Incident Response, e eu atuei um pouco, né, com isso, junto com os colegas também, apesar de ter dedicado mais em Application Security, até por ter esse background aí de software, mas para os ouvintes aqui, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é o dia a dia, o que é feito nesse trabalho, né, é investigação, é mandar matar o cara, é busca de log, é monitoramento em tempo real. Fala um pouquinho, dá uma introdução aí pra galera, pra quem tá ouvindo. O que é o trabalho de resposta a incidentes? É ficar esperando acontecer algo? É, às vezes, um trabalho ativo, né? Como threat hunting, etc. Estão ligados essas duas áreas. Me dê uma introdução aí pra galera que tá ouvindo, especialmente quem for de desenvolvimento, né? Envolvido aí no ciclo de desenvolvimento. Porque acho que essa visão vai dar pra galera assim, poxa, o trabalho dos caras às vezes é tão importante, né, quando acontece um problema, que eu posso tornar a vida deles mais fácil, né, gerando algumas informações. A gente vai discutir ao longo do episódio, mas dê essa introdução aí, como que é o dia a dia de vocês? Legal, Cassio. Eu costumo dizer que a melhor forma de entender o que é essa função de resposta a incidentes é entender primeiramente o que não é. Então hoje, quando nós estamos falando de resposta a incidente, não tem qualquer relação com atividades ofensivas. Então nós não somos Red Team, não somos Pentest, ou não somos qualquer atividade relacionada a hacking, tá? Hoje nós somos um time reativo. Então eu preciso ser provocado. Provocado por quê? Por um evento de segurança, um incidente de segurança, tá? Ou que seja a iminência de um evento. Adicionalmente, nós de resposta a incidente, nós somos parte do Blue Team, tá? Então nós estamos ali apoiando todo o pessoal ali de gerenciamento de incidentes no geral, pessoal de digital forense, análise de malware, pessoal que trabalha ali com firewall, com proxy, com proteção de endpoint, sempre no intuito de proteger uma organização ou proteger ali uma instituição no geral, né? Contra os atacantes reais, contra os próprios Red Teams, tá? Construir essa defesa aí em prol da organização. Então você não hackeia Instagram do marido, da esposa, essas coisas, não tem nada a ver. Não. Se pagar muita gente podemos fazer. É legal que a galera manda direct no Instagram, nos perfis aqui, você hackeia o Facebook do meu marido, não sei o quê, enfim. Mas enfim, obrigado pelo contexto aí, Jefferson. Legal que você colocou no final agora essa parte de contra o Red Team, mas na verdade é junto, né? Normalmente as empresas têm aí os times a favor e tal, e a ideia, né, que o Red Team faça os testes para que a galera de resposta a incidente sejam testadas, né? E consequentemente depois o time de Blue Team, né, colocar proteções e tal. Legal por essa introdução aí. Wesley, quer acrescentar? Quero sim. Na verdade, até muita gente fica na dúvida o que o forense faz, né? O que é forense, na verdade, né? Tipo, eu costumo dizer que a equipe de resposta a incidentes e forense, elas estão bem juntas, elas têm que trabalhar unidas. Então, a parte de forense, ela é o finalzinho do time ali de resposta a incidente. Então, quando precisa da validade em todo esse processo, é a gente que entra aí também com a parte de forense para responder alguns quesitos, né, da validade ali no processo como um todo, né? Então, eu acho que o time anda junto aí. Show de bola. E eu fazendo um fechamento aí, né, para essa introdução de vocês, eu gostaria de dizer que forense é igual médico, é igual seguro, é igual um monte de coisa que a gente não quer usar. A gente tem por segurança, ou às vezes chama por obrigação e tal, mas é o tipo de coisa que a gente não quer precisar, porque se você precisar de alguém de forense, alguma coisa assim, porque, cara, aconteceu algo muito, muito problemático, né, de muito impacto para sua empresa, para a instituição, e precisa ser investigado para ter uma resposta naquilo.
forense no sentido, às vezes, criminal, investigativo, não necessariamente só resposta a incidentes, que pode ser, às vezes, às vezes, buscar informações de algo que aconteceu para que a empresa evolua nas suas proteções, né, no caso de segurança e tal, mas não necessariamente que aquilo vai ter uma resposta judicial ou criminal, enfim, como é o caso da forense mesmo, né, se a gente for parar para analisar mais friamente. Eu queria começar, boa introdução, né, acho que eu queria começar para a gente falar sobre alguns casos, para a galera ter ideia aí da importância, né, do impacto, às vezes até da ética que tem que estar envolvida nisso tudo, e aí talvez o Wesley lembre um pouco disso, que a gente trabalhou junto em algumas empresas, e não podemos falar o nome da minha empresa, mas procura no LinkedIn que você já vai eliminar algumas possibilidades. Mas basicamente tinha um caso lá uma vez que eu lembro que a gente estava fazendo uma forense lá, e buscando alguns logs de uma aplicação específica. E coincidentemente não, né? Por acaso eu cheguei em alguns logs de transação que no log da aplicação tinha simplesmente o payload enviado por meio de pagamento, com o número de cartão de crédito e etc. Tudo aberto, tudo em texto claro. E aí eu fui desencadeando, isso por uma investigação específica de algumas fraudes que já estavam acontecendo, a gente precisava dessa rastreabilidade. E aí descobri esses logs, que consequentemente estavam num servidor web lá específico, que estava aberto para todo mundo na empresa, com algumas brechas ainda para possibilitando acesso externo, né, remoto, etc, enfim. Então, uma forense ali, uma investigação de fraude interna, que quase que foi uma resposta a incidente, por conta de outras falhas que aconteceram, gerou ali mais trabalho, né, e enxergar mais coisas da aplicação e tal, e problemas que aconteceram, enfim. E eu queria que vocês trouxessem, né, óbvio, né, sem expor empresas e pessoas. Se tiver que expor também, foda-se, ninguém mandou fazer cagada, mas enfim. Vocês têm alguns casos aí, casos curiosos, ou casos que dê para comentar, mais tecnicamente, o que foi feito, o que aconteceu, do porquê daquilo? Legal, vamos lá. Pelo menos olhando um pouco para o meu dia a dia, tá tudo um pouco mais relacionado à contenção de grandes incidentes. E aí incidentes nós chamamos que é o nível 3, né? Quando ninguém conseguiu resolver, aí entra aquele time que é um pouco mais especializado em conter uma crise. Tá? No último ano, principalmente, nós temos falado muito de incidentes com ransomware. A gente sempre acha que é mito, nunca acha que é verdade, é o tradicional, nunca vai acontecer comigo. Mas quando acontece, ninguém sabe exatamente o que fazer. Então, as abordagens aí que nós temos utilizado bastante aí na contenção contra ransomwares. Primeiro, identificar quais são os vetores aí utilizados por um atacante, identificar as portas de entrada, de exposição. Muitas dessas fontes de entrada ou vetores de ataque, muitas vezes, e aí por experiência própria, foram as próprias aplicações desenvolvidas pela própria empresa. Às vezes você tem falhas de sistema operacional, falhas de algumas outras coisas, falhas de rede, exposições, mas muitas das vezes foi aquele injection, aquele formuláriozinho de cadastro, de contato que você tem na sua empresa, que você fala, mas é só um formulário de contato, né? Ou é só uma API, deixa ela exposta, não tem problema. Muitas das vezes, eu diria que mais que 50% das vezes, os vetores de entrada de ransomware e outros ataques, né? Não só o ransomware, como o Jeff estava falando, acontecem pelas próprias aplicações da empresa. Então, complementando, Cássio, até o que você falou sobre a questão do formuláriozinho, e o que acontece nesses poucos anos ou muitos anos de que eu trabalhei com infra, é que no final é tudo culpa do pessoal de infra, né, parece, né? Tem essa questão também, o pessoal tem uma resistência de falar que não é problema no código, então deixa o formulário lá, muitas vezes sem criptografia, não tem nenhum SSL ali habilitado, e fala assim, não, foi o servidor que estava vulnerável, e a gente precisa ter uma maturidade maior em questão de desenvolvimento também, e não só a questão de hardware do próprio servidor, né, do próprio sistema operacional ou de serviços, né. É muito mais fácil pôr a culpa no fabricante, né. Então, foi o Windows, foi o Linux, foi o servidor, foi o Fire, foi alguma coisa, do que falar, meu time de desenvolvimento errou, ou especifiquei errado, ou não coloquei os processos certos e tal. É o que você tá colocando, cara. A responsabilidade de segurança é de todo mundo e deveríamos compartilhar essa responsabilidade para que todos construíssem uma empresa melhor, um software melhor. Porque, de novo, é sistema, é infra, é redes, um TI inteiro envolvido nisso, e fica quase que uma guerra política, né, cara? Não foi eu, foi o fulano, aí o fulano, não, na verdade aqui tava tudo ok, foi o ciclano, enfim, bem colocado. Legal, na verdade, até aproveitando esse comentário do Wesley, e até falando um pouco do surgimento, eu vou resgatar o começo lá da nossa fala, que foi o surgimento ali de resposta a incidentes, dessa estrutura um pouco mais robusta do que a simples segurança da informação no passado, né?
onde ocorria muito daquela briga de que é o time de dev, é o time de infra, é banco. E eu já trabalhei nesse ritmo, já passei muito por isso. Até que veio se desconstruindo essa abordagem clássica aí de simplesmente segurança da informação, de que é o pessoal de infra ou de rede, até chegarmos onde estamos chegando hoje. Ou seja, nós temos times robustos aí, o próprio Blue Team, com uma estrutura, com essas diferentes figuras que eu falei lá no começo. A gente não tem mais uma abordagem só clássica de uma simples equipe de infra resolvendo problemas, né, ou de aplicação. Show, e assim, de novo, né? Se não ter o time todo envolvido, sempre vai ter aquele jogo de responsabilidade. Porque foi eu, porque foi o fulano. E eu sempre vi isso assim, em empresas também, né? O time em algumas empresas, inclusive, o time de desenvolvimento era quase que blindado. Não, meu time de desenvolvimento não erra. E muitas vezes, muitos vetores de ataque foram e aconteceram pelas próprias... Caramba, enrosquei agora. Pelas próprias aplicações das empresas que eles mesmos desenvolveram, né? Wesley, tem algum caso aí que você lembra, uma coisa que você consiga comentar sobre isso, sobre o trabalho de forense, alguma coisa específica? Tem sim, Cássio. Na verdade, até estava pensando aqui de 2 casos super interessantes. Você citou lá no início sobre uma parte de servidor web, né, que uma empresa que a gente trabalhou junto, teve que coletar logs e vários outros insumos. Esse é um mito aí também. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, acham que a forense é só em máquina, né? Só pegar a máquina do cara, fazer a parte de aquisição e vai estar tudo na máquina da pessoa. Quando a gente parte desse cenário de servidores de aplicação, VMs, né? A gente ambiente virtualizado, em nuvem, aí começa o desafio de verdade, né? Porque você não tem uma matéria ali na sua mão, você tem o quê? Um acesso. E aí como que você vai fazer a coleta dessas informações? Qual que é o cuidado que você precisa ter com isso? Onde começa esse desafio? Eu já falo para você que esse desafio começa já para você entrar num prédio, por exemplo. Geralmente você vai fazer esse tipo de coleta de informações em grandes empresas, você vai fazer à noite, que é para ninguém perceber, ninguém te ver, você não sabe quem está envolvido na fraude. A gente já tem como premissa que, acho que se eu não me engano, 60% das fraudes que são cometidas são por insiders, né? Ou seja, são funcionários, são terceiros, são pessoas que têm algum tipo de acesso privilegiado. E atualmente, recentemente, eu passei por uma experiência aí que eu fiquei 1h30 para conseguir entrar num prédio. Para você ver, né? Para conseguir entrar num prédio de noite. Para fazer o quê? Coleta de logs, coleta de máquinas, e isso você vira na sexta-feira à noite, véspera de feriado. Você pensa o quê? Não, vou pra praia, né? Não vai na praia porque tá em pandemia, mas não. Você fica sabendo, às vezes, no mesmo dia que você tem que fazer isso. Então você tem que estar preparado. Preparado para o quê? Preparado para que você precise de uma autorização para entrar no prédio. Às vezes você tem que correr atrás até de cartório para levar um notário para dar fé pública em todo o procedimento que você está fazendo. Eu já vi pessoas perdendo investigação porque coletou log de servidores de aplicação, de firewall, de qualquer jeito e alterou no meio do caminho esse arquivo. Então existe uma série de desafios aí que, se a gente for falar aqui, eu fico só falando disso com você. Então esse foi o primeiro desafio. Esse desafio de coleta das informações, de dar toda essa validade jurídica aí. E por incrível que pareça, era logs de aplicação. Então era uma fraude em aplicação, onde teve que baixar vários códigos do GitHub, e ali até pegar o hash do commit, daquele commit, né? Pegar os versionamentos e no final de tudo ainda tirar hash de tudo aquilo, passar para um relatório, para tirar print das telas, para a gente fazer um ato notarial de tudo isso. É bem trabalhoso pra você ver, né? A gente não tá nem falando da parte de análise, tá falando da parte de coleta. Cara, é muito, muito sensacional esse comentário, porque às vezes o pessoal não tem essa visão de como é esse procedimento forense, resposta a incidentes, porque eu já ouvi as seguintes frases, né? O cara de forense só precisa saber ler log, mas de certo modo você precisa saber remontar um fato que aconteceu, um evento que aconteceu, para garantir que alguma coisa foi roubada ou não, né? E conseguir montar prova sobre aquilo. E essa fala sua foi sensacional, porque é o seguinte: às vezes a galera não tem visão de que
boa parte das fraudes são internas, como você colocou os insiders, e aí essa empresa que eu comentei que a gente trabalhou era 19 milhões de fraudes por mês, e muitas delas internamente. Então o trabalho, por que tinha que ir lá de madrugada? Justamente porque você está investigando, às vezes, um colega de trabalho, um colega que senta do seu lado, então você vai fazer uma análise na máquina dele, você não vai avisar ele, que é um possível suspeito. Olha, meu amigo, eu preciso ver sua máquina porque você é suspeito de fazer fraude interna. O cara vai dar um jeito de apagar e tudo mais. Então, às vezes, ter esse entendimento, esse contexto que você deu agora, acho que vai enriquecer muito aí pra galera que tá ouvindo, seja você desenvolvedor, PO, tester, infra, não importa, esse contexto foi muito bacana. Pode falar, Wesley. Até complementando que a gente tem um advogado aqui entre nós, esse caso aí também envolve até máquinas de terceiros. Aí eu deixo até uma pergunta pro Jefferson. Jefferson, como que a gente faz aí para fazer essa coleta em notebooks aí de pessoas de terceiro, que a gente tá vivendo na pandemia, tá todo mundo trabalhando às vezes com o próprio computador, ou o computador é da empresa terceira, e a gente tem que fazer esse tipo de aquisição aí, né, forense. Você pode dar umas dicas pra gente dos cuidados que a gente tem que ter legalmente, Jefferson? Bota o colete à prova de bala, invade a casa do peão na coronhada e leva embora o equipamento, né? Eu ia usar justamente essa abordagem aí. Pé na porta, soco no coração. Mentira. Mas vamos lá. O ponto aqui é consentimento. E infelizmente é um cuidado que as empresas, quando assumem um serviço, quando fazem uma contratação, muitas vezes não observam. Por mais que você tenha um terceiro envolvido no processo, tem que ter uma política, tem que estar especificado, tem que ter um NDA falando que quais são os recursos que serão utilizados, que a informação que está sendo desenvolvida é de propriedade daquela empresa, de que ele está sujeito a uma perícia forense, a uma coleta de informações. Então são cuidados que precisam ser observados lá no começo, que as empresas não observam, elas acabam renegando muito disso. E aí, na hora que você chega para fazer a coleta forense, precisa coletar algo da máquina de um terceiro, você vai esbarrar possivelmente uma ilegalidade aí da evidência. Por quê? Lá na frente, vamos supor que, de fato, exista um culpado aí, um terceiro culpado. O advogado da outra parte pode chegar muito bem em você e falar, estou invalidando a prova porque você não tinha permissão para fazer a coleta na máquina do meu cliente. Então, observem, é um ciclo gigante aí de processos. Não tem uma resposta simples aqui. A gente vê que é um ciclo muito detalhado e que está sujeito a algumas falhas. Mas no final das contas, precisa de muito mais gente, não é simplesmente um advogado, um perito forense que vai resolver tudo isso. Eu entendo que é muito mais a visão macro do todo, né? Show! Você ia comentar alguma coisa sobre os casos ainda, Jefferson? Isso, na verdade, até falando um pouquinho dos casos que nós temos aqui no dia a dia, Cássio. Então, normalmente eu tenho tratado casos aí que vão desde simples infecções, e aí nós, acredite ou não... Tem coronavírus envolvido nessas infecções aí, não? Tem coronavírus. Não, mentira. Piadinha. Mas alguns casos bem bizarros, de infecções básicas. Sabe aquele tal do Conficker, que foi um dos primeiros vírus que nós falamos lá em 1900 bolinha? A gente ainda pega muito cliente com esse tipo de infecção espalhada pela rede. É algo que, quando você não está na área, você não acredita. Você fala, mas com tudo que a gente vê, com todo o avanço que tem na área de proteção, como que é possível que alguém tenha um tipo de infecção tão básica como o Conficker? Mas são coisas básicas. Entre outros, Trojan, aquele Trojan que está apagando o arquivo de file server, também é algo muito comum. E o principal que nós temos lidado aí nos últimos, pelo menos 2 anos, aí de forma muito ativa, são os casos de ransomware. E não simplesmente o ransomware que está criptografando arquivos. Agora já tem uma evolução, né, que são os tipos de ransomware que sequestram dados. Sequestram e exfiltram para depois pedir um resgate, mediante aí uma publicidade desses dados confidenciais de uma empresa, por exemplo. Então são casos aí que nós temos pego com bastante frequência nos últimos 2 anos. E acreditem, normalmente um caso de ransomware ele sempre é antecedido por uma brecha que pode ser no próprio código aí do software,
pode ser uma porta 3389, um RDP exposto para a internet. São coisas que todo mundo fala, ó, vou abrir aqui essa porta 3389 rapidinho só para fazer uma manutenção, e ali aquilo ficou esquecido, ou na janela de manutenção esqueceu de voltar à configuração original, e aquilo virou uma porta para o atacante. E aí só por fim, para complementar, acho que um dado bastante interessante, diversos relatórios aí de vendors de security apontam aí que um atacante permanece no ambiente antes de efetuar ali o estrago final, digamos assim, por aproximadamente aí de pouco mais de 36 dias. Ou seja, vejam o tempo que o atacante permanece no ambiente sem ser detectado, explorando, fazendo a festa literalmente, né? Ô Jefferson, eu acredito que aí também tem um outro fator aí no seu trabalho aí, que é a maturidade e a visibilidade do que a empresa tem dentro do seu parque de TI, né? Então, eu tenho acompanhado, até mesmo na parte de resposta a acidente e forense, uma confusão muito grande naquele ambiente que era de desenvolvimento e virar produção sem teste, sem nada, né? E aí entra no que o Cássio está falando, né? É culpa da onde? É culpa do serviço que está aberto ou é culpa da aplicação que não foi testada? Não teve ali um code review, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, é só uma observação até interessante, é que a gente observa que as empresas gastam muito mais tempo procurando quem é o culpado, né? Você vê que poucos estão de fato preocupados em vamos resolver o problema na raiz. Acho que é uma cultura que nós temos visto com muita frequência ultimamente. Cara, bom comentários, e fechando esse tema aí que vocês colocaram muito bem, até para dar um contexto para vocês também, né? Eu desenvolvi software por 15 anos, pelo menos comercialmente, né? Aplicações de empresas, desde API, serviços, website, e-commerce, sistema financeiro, back-office, cara, tudo vocês imaginarem, mobile, enfim. E o problema é assim, segurança, vocês sabem muito bem disso, né? São camadas. Né? O próprio time de resposta a incidente forense é a última, né? Puta, deu merda, precisamos de alguma forma responder isso, né? Entender, por exemplo, como o Jefferson colocou, entrou um ransomware aqui, criptografou tudo, pagamos lá 50 Bitcoin pro cara, reavemos nossos dados, perfeito. Mas por onde entrou? Então precisamos... É a história do coronavírus, né? Puta, como é que eu peguei? Eu saí na rua. Eu não usei máscara em tal lugar. Não sei o quê. Então, às vezes você não consegue nem rastrear como você pegou. Mas resposta a incidentes no mundo tecnológico, no mundo de segurança da informação, é exatamente isso, cara. Precisa responder de alguma forma. E segurança são camadas. Então, como o Wesley colocou agora. Putz, foi uma brecha na aplicação porque faltou um code review, faltou um DAST na aplicação, faltou um pentest, muitas vezes. Faltou um teste dinâmico lá na frente na hora de fazer um deploy. Então, o DevSecOps vem para falar sobre isso, né? O DevSecOps Podcast e o Manifesto DevSecOps, que é cultura, processo e ferramentas. Quando você tem esses três pilares, vamos dizer assim, você consegue criar um mecanismo de entrega de software muito melhor, no sentido de qualidade do seu software, mas com ponto de vista de segurança, para evitar inúmeros problemas que a gente está destacando alguns casos aqui, como o Jefferson colocou muito bem, casos de ransomware, e o Wesley colocou alguns casos de investigações de fraudes internas que foram frutos de falhas em softwares, em aplicações. E não estamos falando de sistema operacional desatualizado, que também é o caso, mas aplicações desenvolvidas internamente, e aí internamente que eu digo pela própria empresa, né, que sofreu aquele problema, mas pode ter sido uma fábrica de software, né, enfim. Acho que essas camadas de segurança, que é o que a gente vem discutindo aqui no podcast há mais de um ano já, na primeira temporada a gente falou muito sobre isso, agora na segunda, cada mais rico ainda, né, com os convidados que tem vindo aqui, mas acho que a ideia é tentar passar essa conscientização pra galera. Gente, segurança são camadas, não adianta botar a culpa no cara que não fez code review e depois falar que o forense que não achou evidências, né, porque já vi isso também, né, não aconteceu nada porque o forense não achou evidência. Não, o cara pode ser tão bom em fazer uma fraude, alguma coisa, que ele apagou os próprios rastros, né, é difícil e tá, é muito mais trabalhoso, mas existem esses cenários também, né. Quer finalizar, Jefferson? Quer falar alguma coisa? Na verdade, só uma observação. Você trabalhou 15 anos para fazer aquele monte de Hello World que você faz? Sim, porque a cada ano diferente eu escolhi uma linguagem nova para fazer um Hello World. Então, são 15 linguagens que eu sei aí fazer Hello World. Entendeu? Tá bom, só pra confirmar mesmo. Mas eram Hello Worlds muito seguros. Porque não funcionava, então se não funcionava, eu tava seguro. Fala aí, Wesley. Não, você falando, Cássio, sobre desenvolvimento interno aí de aplicações, cara, me veio uma coisa em mente, né? Quando é uma fábrica de software, ou quando você tá como software por serviço, né, via SaaS, né, e você descobre uma vulnerabilidade no código ali,
Olha como que isso é sério, cara, porque se você descobriu isso, poxa, você sabe quem as outras empresas que estão usando aquele código também tá vulnerável, olha só, entendeu? Um dos meus clientes hoje é uma das grandes fábricas de software do Brasil, não pode falar, lógico, mas exatamente isso. Mundialmente usam esse software deles. Então, um scan de código que ele faz, ele não está salvando a própria pele. Ele está salvando salvando no sentido de prevenindo, né, possíveis incidentes em possíveis outras empresas que utilizam aquele sistema, né? Muito bem lembrado isso daí. Bom, legal, acho que a gente deu uma introduzida boa no episódio, caminhamos aí num tema legal, deu uma boa discussão, bastante contexto aí pra galera que tá escutando a gente, e eu espero que estejam escutando aí gerentes, pessoal da área de negócio, que é quem cobra prazo, que é quem pressiona pra entregar logo, que é quem fala assim, deixa isso pra lá, comigo, como acho que o Jefferson colocou no começo, né, comigo nunca vai acontecer, né, eu também achava que nunca ia ser assaltado até ser assaltado, enfim, mas acho que eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês. Pensando em software, né, em aplicações e nessas falhas que acontecem, e aí talvez o Jefferson responda como é que ele responde o incidente e o Wesley depois, como é que eu investigo isso? Quais informações, qual é o primeiro passo, assim, né? Porque eu imagino um incidente como, aconteceu algo ruim. Quem avisa vocês, né? É o gerente, é o desenvolvedor, é o hacker, né? Eu invadi aqui, você precisa se fuder agora. Quem avisa vocês? Como é que vocês ficam sabendo que aconteceu um incidente? E quais são as informações, quais são as primeiras coisas ali que vocês vão em busca para tentar responder, para tentar investigar? Como que é isso? Legal, bacana a pergunta. A gente vai acabar voltando novamente naquele ponto da maturidade da empresa, tá? Na maturidade de segurança da organização. Vamos colocar aqui um exemplo de uma empresa com um nível de maturidade maior, mais desenvolvido. Então aquela empresa normalmente vai ter um software EDR para fazer uma detecção, vai ter um time trabalhando ali no monitoramento para de fato, de pronto, responder aquele incidente, aquela iminência, aquele incidente inicial, e de repente nem precisar de uma ajuda mais sênior no caso, tá? Mas do outro lado, na contrapartida, às vezes tem casos aí daquela empresa que não tem as ferramentas de segurança ou o nível de segurança tão apurado, tá? Então esse é o clássico caso que a gente vai saber quando de fato tá ali a mensagem de resgate do Bitcoin na tela, ou quando os seus arquivos estão sumindo do file share. E aí normalmente, pelo menos nós trabalhamos muito com o mecanismo de acionamento ali por telefone, o hotline, né? É o famoso telefone de emergência, telefone vermelho. O cliente liga para nós, independente do horário, independente aí da situação, para pedir essa ajuda, para pedir esse apoio, né? De fato ali a gente costuma dizer que é o telefone dos bombeiros mesmo, né? Liga ali no 190 para apagar o incêndio. Nossa, os caras são esses bons. Gente, é que vocês estão no podcast, vocês não conseguem ver, mas os dois são uns bombeiros fortes, assim. Bom, enfim. Não, e também, né, o Jefferson, para complementar aí a parte de resposta a incidente, nem todo alerta é um incidente, né? Então já se investe bastante as grandes corporações aí em ferramentas que às vezes geram um alerta, que é ali que você tem que ter atenção, né? Que aquele alerta pode se tornar um acidente. Então, um exemplo que a gente pode pegar aí é um alerta de DLP, pode se tornar uma grande exfiltração de dados, né? E já continuando aqui com a parte que o Cássio provocou, né? Como que eu fico sabendo? Geralmente, Cássio, vem da minha parte, geralmente vem de duas áreas, né? Ou a equipe de antifraude, tá? Então já tem a questão ali de investigação deles, ou mesmo de resposta a incidente. Então, às vezes se torna um incidente, aí vem o pessoal de resposta a incidente fazer aquela contenção, e depois vem os quesitos, né, para a forense responder, né? De onde veio, como veio, quando veio e quem fez, né? Então tem algumas premissas aí que a gente tem que responder na forense de tudo, e geralmente, fora essa resposta, quando você não tem uma equipe madura de resposta a incidente, que começa o desafio, né? Porque pode acontecer de já vir, por exemplo, as informações contaminadas ou apagadas. Então você tem um insider, por exemplo, ou um invasor, um agente externo, e um roteador. Se a pessoa desliga o roteador, eu perdi memória.
memória volátil que estava naquele roteador, eu não consigo mais identificar o que ele estava fazendo naquele roteador. Assim mesmo também, em questão de uma máquina, de um malware em um servidor, e a pessoa vai lá e desliga aquele servidor e a gente perde a memória volátil daquele servidor. Tem alguns desafios aí que a gente sempre tem também em forense, né? Para você que não lembra o que é memória volátil, a famosa memória RAM. E só dando um contexto aí que o Wesley colocou uma ferramenta de DLP, né? O DLP é o famoso Data Loss Prevention, né? Ferramentas aí que ajudam na automação das empresas para evitar perda de informação. Então, um exemplo bobo aqui é você pegar um documento específico que for marcado por essa empresa, classificado como sigiloso ou secreto, ou enfim, e você quer enviar para um e-mail externo, né, fora do domínio ali, ou mesmo algum e-mail de um outro departamento que não está autorizado, e essa ferramenta ela automaticamente bloqueia o arquivo, outras deixam você enviar, mas ela criptografa o arquivo, então o destino não consegue abrir e tal. Então são ferramentas que ajudam nessa prevenção. E o Wesley, Jefferson, você comentou de EDR, né? O EDR seria um sistema de alerta, só para dar um contexto pro pessoal, seria um painel de carro, por exemplo? Não, longe de um painel de carro. Vamos lá, o EDR, vamos falar grosso modo que ele é um antivírus. Só que ele é um antivírus mais power, né? Um antivírus mais poderoso, que dá mais visibilidade. Nós vamos para os conceitos que os antivírus mais clássicos, eles se baseiam em detecção por assinatura, pelo hash de um arquivo, por exemplo. Tá? Então vamos falar que se, por exemplo, o atacante muda o hash do arquivo e aquele hash da infecção nova não é conhecida, há uma grande possibilidade daquele ataque ser recebido com sucesso, atingir o alvo dele de fato sem nenhum tipo de bloqueio. Quando nós falamos de uma ferramenta de EDR, ela vai além da detecção por assinatura. Ela vai para uma detecção baseada em comportamento malicioso. Tá? Ou seja, a simples intenção de, por exemplo, executar um script PowerShell já pode ser considerada, ali dependendo da configuração do EDR, né, já pode ser considerada uma ação maliciosa e tomar uma ação proativa de bloqueio. Sensacional, cara. Eu acho que é legal a gente falar de processos, né, como é o dia a dia, mas como vocês bem colocaram aí, algumas ferramentas que ajudam a ganhar, acho que escala nisso tudo, né? Imagina você ter que monitorar todo o documento que é enviado por e-mail, de uma forma manual, por exemplo, né? Acho que isso não seria quase que inviável se a gente pensar o tamanho de algumas organizações hoje em dia, né? Mas acho que o Jefferson, ele se enroscou aí, mas ele tem mais coisas para falar. Manda aí. Na verdade, até só para complementar. Normalmente o pessoal costuma associar ferramentas a custos. E aí sempre vem aquele discurso de que minha empresa é pequena, não tenho dinheiro para investir todo esse rio de dinheiro na ferramenta X, Y, Z. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui a nível de ferramenta também é muito concebido e tem soluções incríveis no mundo open source. Tá? Então a gente está falando aí de EDR também, tem soluções excepcionais em open source, onde você não paga absolutamente nada, ou de repente tem uma versão grátis com um incremento pago, tá? A mesma coisa aí acaba se aplicando para um CIEM também, que foi uma das coisas que nós mencionamos, tá bom? Olha só, você gerente de TI aí, você envolvido em coordenação, compras, aí fica falando que não tem dinheiro, que não tem verba, não tem orçamento, é um vagabundo, porque tem ferramenta open source para tudo hoje em dia. Só em Application Security você faz todas as camadas de proteção, camada 7 ali, com open source, tá? Mas eu não gosto de open source, tá bom, então você desembolsa e pede orçamento, mas põe a porra da segurança, né? Você não deixa de fazer segurança porque não tem dinheiro. O próprio manifesto DevSecOps fala isso. Eu fico puto quando eu vejo algumas coisas de segurança que a galera deixa de fazer, porque, não quero, vai atrasar, não sei o que, sabe? Isso me deixa meio pistola. Mas explica um pouquinho aí, como que é o ciclo de vida de um incidente? Tem isso? Dá pra gente classificar o ciclo de vida do incidente? Porque eu falo muito sobre o ciclo de vida de uma vulnerabilidade, por exemplo, na ingestão de vulnerabilidade, mas comenta aí pra gente se tem isso, como é isso. Legal, Cássio, esse é um ponto bacana, é um ponto fundamental. Normalmente, a gente diz muito que o incidente começa quando tá tudo pegando fogo, né? Mas quando a gente vai olhar lá para o ciclo de vida de resposta a incidente, que é algo, de novo, fundamental, nós falamos aí de 4 fases, tá? Falamos da preparação, primeira fase, detecção e análise, a segunda fase, contenção, erradicação e recuperação, que é uma terceira fase aí do ciclo, e por fim, as atividades após atividades, né, que a gente fala ali de todo mundo conversar, reunir. Deixa eu detalhar rapidinho aí como que são cada uma dessas fases, tá? Então, quando a gente está falando de preparação,
é de fato, antes do incidente acontecer, de fato ter um procedimento de como você vai agir, de como sua equipe vai agir no momento de um incidente. Quem que você vai escalar no meio da crise, quem são as pessoas que precisam ser contatadas. É um incidente que envolve um dano à reputação da empresa, por exemplo? Será que eu preciso falar com um departamento de mídia, de marketing, para justificar isso, seja numa televisão, no meio público, ou para investidores? Então, tudo isso vai constar lá no seu plano de resposta a incidente, que está na fase de preparação, tá bom? Detecção e análise, base de tudo, tá? Então, quando o mínimo desvio ali de comportamento pode ser uma alteração no registro do software, de um arquivo, tá? Isso vai gerar um alarme. Com base nesse alarme ali que a gente vai detectar aquilo, analisar, para de fato falar se é um incidente ou não, é uma iminência de um incidente ou não, tá? E aí vamos supor que aquele alarme, aquela atividade detectada, ela de fato se tornou um incidente, ela é uma atividade maliciosa no nosso ambiente. Então aí a gente vai partir para a fase de contenção, erradicação e recuperação, tá? Nessa fase, entre ali as atividades de investigação, de fato entender de onde que veio aquela atividade maliciosa, como que ela entrou no ambiente, contenção, vamos isolar aquele host, por exemplo, e por fim, a recuperação. Extinguimos aquela atividade maliciosa, será que podemos de fato voltar aquele host, aquele servidor, por exemplo, para o ar? Ok, podemos voltar. E aí lá na última fase, né, a atividade de após, ou quarta fase ali do ciclo de vida de resposta ao incidente, nós falamos de uma reflexão entre todos envolvidos no incidente, tá? Então a gente vai fazer aquelas reflexões básicas de o que aconteceu, quando que aconteceu, como que foi a performance de todos os times que trabalharam no incidente, procedimentos foram adequados e como que a gente pode prevenir aquele incidente de acontecer novamente, tá? Então tudo isso vai dar uma base aí para a gente evoluir no processo de resposta a incidentes. Tá aí muito bem explicado o ciclo de vida de uma resposta a incidentes, né? Começo, meio e fim, porque nada acontece, não é só apertar um botão e tá tudo resolvido, né? Mas acho que essa contextualização aí do fluxo, né, do processo é bem interessante. Fala aí, complementa aí, Jefferson. Como o pessoal sempre gosta de falar de nomes de ferramentas, vamos falar umas, talvez aqui para ajudar o pessoal. Não, a gente não ganha patrocínio, o podcast não ganha nada aqui. Se a gente fizer propaganda, eu quero milhões de ferramentas Enterprise. Não, brincadeira, pode falar. Você vai dividir com a gente? Não, o podcast é meu. Então, Wesley, pode encerrar nossa participação aqui agora. Obrigado, foi muito bom. Vocês foram hackeados ao vivo aqui. Relaxa, Cássio. Paga minha parte em cerveja que eu... Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Fala aí, Jefferson. Legal. O pessoal tem se movimentado muito em torno de ferramentas. É claro que, relembrando aqui, isso até antes de citar um pouco de nomes de ferramentas, tudo vai além de ferramentas. Eu entendo que, basicamente, a gente fala de conhecimento, processos, estruturar tudo antes de falar de nomes de ferramentas. Mas como essa tem sido a maior ansiedade do pessoal, vamos falar um exemplo aí. A Comodo, que é uma empresa de software de segurança também, ela acabou de lançar aí nos últimos 2 ou 3 meses, se não me engano, uma versão open source de um EDR, tá? Outras soluções que fazem muito bem também o papel de um EDR, ou que garantem, que dão uma visibilidade do ambiente. Recomendo todos a testarem o Velociraptor, tá? Que é um projeto de uma empresa chamada Velocidex. A versão free dele, Open, atende muito bem, roda muito bem em um ambiente sem exigir grandes recursos, grande investimento, tá? Então fica a dica aí, pessoal. Velociraptor, tem uma conferida, bem simples de implementar. E vai dar uma grande visibilidade aí do ambiente de vocês, independente do número de endpoints. Tem uma ferramenta que eu testei também uma época. Aliás, eu montei um CIEM do zero, todo usando a base do LK, Elasticsearch, então totalmente open source, apesar de ter a versão Enterprise. E tem uma ferramenta que integra com a LK, que você tem uma versão trial dela, ou com limitações, que chama Collide, que é uma ferramenta de endpoint para a galera de forense, resposta a incidentes. É uma ferramenta muito útil, porque ela coleta muita informação, armazena de forma segura, obviamente, né, com restrições e tal, para que você consiga fazer uma análise posterior de qualquer incidente, né, ou investigação que venha acontecer. Ô, Cássio, aproveitando que a gente está falando sobre ferramentas, eu acho legal a gente citar que a gente não tem que ficar apegado a uma ferramenta, a um sistema operacional.
se é enterprise, se é open source, porque cada uma funciona de uma maneira na hora que você precisa. Então, eu hoje tenho acesso às ferramentas de forense enterprise, só que tem coisa que eu gosto de fazer, eu acho mais usual fazer em ferramentas open source. Tem coisas que funcionam melhor em ferramentas enterprises. Então, eu acho que é bem interessante não ter esse apego. A diferença, eu acho que grande né? Quando você está com open source, você precisa se dedicar mais a estudar, né? A implementação daquela ferramenta, a usabilidade. Na Enterprise, geralmente vem uma receitinha de bolo ali que você consegue aplicar mais rápido, né? As coisas, seu conhecimento ali, na verdade, análise, essas coisas. Eu lembro que quando eu tava fazendo forense no auge, né, eu gostava muito do FTK, além do Incase também. São ferramentas que você resolve praticamente toda uma perícia com elas, só que custa alguns $1.000 aí, né? Enquanto que no open source você precisaria de 5, 10 ferramentas separadas, cada uma faz uma coisinha pra você conseguir chegar no mesmo resultado de um laudo ali, ou de uma perícia, por exemplo, né? Mas essa parte de ferramentas foi bem legal. Tinha um complemento na pergunta que eu fiz, que era, e aí a gente pode encaminhar ela para o final, mas quais são as informações que vocês buscam num incidente, numa forense? E aí, juntando a um complemento, o que vocês falariam, o que vocês sentem falta numa investigação, numa resposta de incidentes, que dificilmente tem, ou dá trabalho achar, algumas aplicações que tem. Então vocês falariam assim, queridos desenvolvedores que estão ouvindo a gente, queridas analistas de sistemas, pessoas que estão definindo requisitos de software, design de software, coloquem esse tipo de informação no log, né, ou em algum contexto ali da aplicação, na própria infra, nos próprios servidores, ou no caso de cloud, né, configurações. Que informações são essas? Que dicas vocês diriam? Eu gostaria de falar do 5W, né, o famoso 5W lá, where, when, what, who, why, que acho que isso já é o mínimo que tem que ter, né, quem, quando, onde, como, por quê. Já é o mínimo, mas tem mais coisas, o que vocês acham? Vou até comentar um ponto que você já começou a responder. O básico é log. A gente acaba lidando com muitas situações de que o pessoal da administração de infra, o próprio DevOps, quem quer que seja, a má prática de não conservar logs. Isso não costuma ser algo pensado lá no início do projeto. E aí a gente só vai pensar de que precisa de logs, quando realmente dá um incidente de fato. Então a diquinha básica é log. Qual tipo de log nós precisaremos? Cada aplicação tem um comportamento, cada endpoint, cada servidor, cada estação tem um comportamento. Então ali precisa entender para a organização o que de fato faz sentido. É claro que aqui você não vai armazenar log ou tipos de registro, tudo que está numa estação, porque de fato nem sempre é necessário. Isso de fato vai gerar um custo, vai onerar em custo aí de forma desnecessária. Como diziam, tem uma brincadeira na área que diz que no logs, no crime. Então assim, se você tem o básico de logs armazenado, já é um bom começo. Eu iria por esse primeiro ponto aí de log, independente do que vai ter nesse primeiro momento. Eu concordo com o Jefferson, e até complementando, e não é só ter log de autenticação, né, de autorização, é log auditável mesmo, né? Então, quem foi o usuário que logou, IP, MAC address, data e hora, por exemplo. Às vezes para usuários externos, eu acredito que é interessante você guardar a porta lógica de comunicação também. Hoje, quando você fala de um ator externo, o cara não vem nu, né? Ele não vem já direto lá querendo fazer um brute force na sua aplicação, ou um SQL injection direto expondo o IP dele. Ele vai estar numa VPS, né? Ou ele vai estar com uma VPN, ou com os dois ali. E para você pedir quebra de sigilo disso, se o servidor for fora do Brasil, você já sabe que é árduo, né? Às vezes você nem consegue resultado, tem que pedir colaboração de forças policiais até. Já teve casos que a gente já viu aí, o pessoal falando de ter colaboração até de Interpol mesmo. Tem muitos servidores desses que não guardam logs também. E aí é o desafio, né? Como que vai resolver isso? Então, quanto mais log você tiver, auditável, né? De pessoas, de usuários externos, principalmente, também, é importante. Até complementando aí,
A diquinha de ouro, pessoal, é processo de logs, tá? Isso precisa ser desenhado. Da mesma forma que você desenha a arquitetura de um software, desenha o processo de gerenciamento de incidentes, você precisa desenhar o processo de gerenciamento de logs. Isso é muito importante. Isso vai acabar respondendo as questões como um todo. Ou seja, ali a gente já vai ter noção do que de fato é importante ou não para ser mantido, para ser guardado. Muito bom. E para fechar esse tema de log aí, que dá para virar um mini curso isso, fiquem de olho e de repente a gente cria a ideia de lançar um curso sobre isso. Aqui no canal mesmo, aqui no canal não, né? O pessoal do podcast não tá no canal, mas lá no meu canal do YouTube eu fiz um vídeo esses dias explorando vulnerabilidades, né? A gente vendo algumas vulnerabilidades ali ao vivo, analisando ali juntos, depois de fazer um SAST num código. E uma das vulnerabilidades, algumas delas, era o famoso Privacy Violation. Então tinha algumas linhas de código que expunham informações externas à aplicação. E as linhas de código eram exatamente linhas de log, onde a aplicação estava gerando um log, usando um framework específico, até aí nenhum problema, mas jogando um log com informação sensível. Então tinha e-mail e senha, por exemplo, de login sendo registrado num log. E aí você olha o código, você não sabe para onde vai aquele log. Pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo texto, pode ser na máquina do servidor, pode ser num balance, pode ser num LK, você não sabe. Então, Privacy Violation porque são informações sensíveis, que a análise de código identificou isso, e está saindo do controle, porque você não sabe quem tem acesso a esses logs depois. E aí a galera às vezes justifica, mas eu preciso logar essa informação. Tá, você logar a senha do usuário que está logando, fazendo login na aplicação aberta, em texto aberto, sem nem criptografar nem nada, né? Então, cuidado com os logs também, né? Tem que ter, por isso que o Jefferson falou muito bem, tem que desenhar isso, né? Toda a linha do código, GUSP-log, igual já vi em outros sistemas. O sistema demorava para processar 1 minuto, a compra demorava 2, porque o dobro era para registrar log no processamento. Então não faz sentido. Algumas empresas aí que eu passei registrava log do payload inteiro de uma API, de um request, e durante uma transação eram uns 15 requests diferentes. Então o custo disso é pesado, acaba inviabilizando o projeto. Aí você implementou mal, vai vir alguém que vai falar que está custando e vai ter que tirar isso. Aí a hora que der um problema não vai ter o log. Então é uma cadeia de bosta que a galera tem que conhecer o contexto, né? A gente deu bastante contexto aqui sobre isso, que é importante as pessoas saberem para fazer da melhor forma, né? E tornar os softwares aí mais seguros, mais protegidos, tá? Querem falar uma coisa de log ainda, algum complemento? Posso ir pro próximo tema? A gente tem 10 minutos aqui, 15 pra gente finalizar. O principal em logs é, de fato, o que faz sentido para a organização, o que faz sentido para o processo como um todo, né? Coloca o amiguinho da segurança da informação lá, de resposta a incidente do seu lado, e fala, o que faz sentido aqui em um incidente? Da mesma forma, põe o carinha aqui do desenvolvimento do seu lado e fala, amigo, o que faz sentido aqui para a gente, na hora que a gente está fazendo um troubleshooting da aplicação? Mesma coisa com o cara de infra. Cara, será que de fato eu preciso entrar num nível de debugging do SO? Será que vale a pena eu armazenar tudo isso, gastar dinheiro, espaço armazenando tudo isso? Então, no final das contas, é uma grande conversa aí, né? Show, cara, muito bem colocado. Eu falo no meu curso e na apresentação do Application Security Experience que modelagem de ameaças é um negócio fundamental antes do software existir. Porque ali você identifica possíveis ameaças, de fato, né? Riscos, impactos e define requisitos de segurança para que o seu sistema entre no ciclo de desenvolvimento com esses requisitos pré-definidos e que eles sejam implementados. O seu sistema vai, em teoria, estar mais seguro e mais protegido se tudo isso for definido. E esse desenho de logs, vamos dizer assim, poderia estar com o time de resposta a incidentes, por que não? O time de SI, todo mundo envolvido, né, no desenvolvimento de sistemas, em todas as fases, especialmente na fase de design, né, na fase de análise de requisitos, por exemplo. Né? Para a gente fechar, o que vocês acham da carreira, né? Como que é essa área aí de vocês? Ganha bem, paga bem, é uma bosta, tem curso superior, como é isso? Bom, carreira, cara, a carreira de cyber, na verdade, como um todo, ela tá bem carente, né? A gente vê muita gente agora fazendo um cursinho ou outro e o pessoal se debatendo para contratar as pessoas aí, às vezes até mesmo como um júnior, mas às vezes ensina até dentro de casa e deixa o cara em desenvolvimento e já está contratando. Então a carreira tá aquecida, né? Tanto em parte de cyber, para resposta a incidente, segurança da informação em si. Eu vejo agora um desafio ainda muito grande em contratação de forense, pessoal de forense. Não é difícil de encontrar porque as empresas não querem contratar alguém sem experiência,
querem que a pessoa já tenha algum tipo de experiência, no mínimo. O complicado é que, se você já tem experiência, você não ganha tão mal assim. Você consegue um salário, vamos colocar, de mercado, né? Quando você não tem experiência, aí é doloroso. Aí, às vezes, se você tá lá com um cara, por exemplo, esse já foi o caso de muitos amigos meus, que estava em um cargo bom em infraestrutura, e para ele entrar na área, ele teve que reduzir o salário dele em 30%, 40%, às vezes até 50%, para pegar a experiência e começar de novo. Então, existem os dois cenários aí na minha percepção. Pagar bem não costuma ser muito bem pago, tá? Eu mesmo não consigo sobreviver com os 100 mil que eu ganho por mês. Brincadeira, gente. Os cara trampam na... Olha que comentário maldoso. Os caras trampam na X-Force da IBM, nível mundial, ganha em euro e tá reclamando. Se você souber quem tá nessa condição, me avisa. Mas, complementando um pouco aí da resposta do Wesley. O mercado está carente, a gente tem visto um movimento aí nos últimos anos, principalmente puxado por questões aí de compliance, de auditoria, de regulamentação, onde a figura de segurança da informação ela não é mais opcional, ela é mandatória dentro da empresa. Tá? Temos um grande problema de capacitação, assim como o próprio Wesley comentou, mas acima de tudo, acho que falta um pouquinho de chance para essa galera nova aí que está entrando no mercado e entrando com apetite. Acho que para a galera aí do empresariado, para a galera que está na gerência, ou mesmo para quem já está na área, acho que a dica é dar uma chance para essa galera mais nova aí. Nós temos feito algumas iniciativas desse tipo lá na empresa, então estamos com um pessoal novo, bacana, entrando aí com sangue novo, cheio de apetite. E você que está do outro lado da mesa, aí, você que está começando agora, ou mesmo que já está na área aí de IT, quer migrar para essa área de cybersecurity, comece pela base. Eu ouço muitas perguntas e até acho que o próprio Cássio ouve muito das perguntas aí no podcast, ou recebe muito por escrita. Por onde eu começo? Eu digo que eu sempre uso o exemplo do comece pelo começo, comece pelas bases de TI. E aí, só para finalizar, um exemplo que eu costumo dar bastante não adianta você falar para o seu cliente lá no pentest que você conseguiu um buffer overflow, se você não consegue explicar qual que é a lógica e o efeito disso. Ele vai falar, ok, você conseguiu um buffer overflow na minha aplicação, mas e na prática? Qual que é o impacto para mim? Se você não tiver uma base consolidada, você não vai saber explicar e por aí já caiu toda a sua atuação. Então, tenham essas bases também. Comecem do começo. Senão, complementando o que o Jefferson falou, qualquer ferramenta já resolve, né? A ferramenta ela só precisa falar, tem um buffer overflow aqui. Não precisa explicar o porquê, qual é o impacto, o contexto de negócio e tal, que é um pouco do que eu faço hoje, né? Hoje eu rodo um scan numa aplicação, tiro ali um relatório, faço análise da vulnerabilidade, faço a modelagem de ameaça da aplicação para eu falar se aquelas vulnerabilidades fazem sentido ou não. Pode acontecer lá de o cara falar que tem um monte de XSS, SQL Injection, por exemplo, mas é uma aplicação, sei lá, intranet muito bem controlada, que não deixa de estar vulnerável, mas está mais controlada. Então, às vezes, uma vulnerabilidade que seria crítica ou alta, né, numa criticidade aí dentro de uma empresa, ela cai para a média, por exemplo, por conta desse controle um pouco maior, né? Então, essa análise de contexto, né, negócio mais técnico, é completamente necessária. E eu diria que para os que estão chegando agora e mais perdido, dá uma olhada no ASP. O ASP tem um guia disso, né, de classificação de vulnerabilidades, gestão de vulnerabilidades, enfim. Pode falar aí, Jeff. Ou mesmo os mecanismos de contenção, né, ou de prevenção. Se você tiver uma base, pode ser que você não tenha todas as respostas, você não vai conseguir resolver um XSS ou um injection ali na raiz. Mas se você tem um conhecimento, uma base da área, você sabe que, por exemplo, um WAF vai resolver. Você não precisa complicar a situação e tentar ir resolver lá na raiz. Às vezes, um mecanismo ali de controle já resolve toda a sua vida. De novo, com a base de TI, com conhecimento base, né? Pessoal, muito bom. Acho que a gente está quase 1 hora aqui gravando. Eu falei que 1 hora era pouco, né? O Wesley falou, 1 hora não é muito. Falei, cara, a gente fala de muitas coisas, dá para falar de carreira, dá para falar de ferramenta, dá para falar de processo.
Mas vamos encaminhar para o final. Eu queria pedir para vocês deixarem dicas, considerações finais, os contatos de vocês, para quem está ouvindo a gente nas plataformas aí, Deezer, Amazon, Spotify. No YouTube tem link do pessoal, descrição, LinkedIn, enfim, vocês entrem em contato com eles aí para tirar dúvidas, o pessoal é sempre muito prestativo. Mas eu queria encaminhar aí para o final, deixem suas considerações finais, deixem aí suas dicas. De novo, vamos em ordem alfabética aí, Jefferson, pode começar. Legal. Bem, primeiramente, obrigado, Cássio, pelo convite. Super bacana. 1 hora de fato é pouco para compartilhar aí tudo que tem de útil na área. É uma área que dá para mergulhar aí de cabeça e ir até o fundo aí nessa sistemas aí de resposta a acidente, segurança. É um tema bem amplo. Estou disponível aí nas redes, pessoal, LinkedIn, meu e-mail também vai estar tudo aí na descrição do episódio. O que precisar, estamos na área. É isso aí. Show de bola, gente. Valeu, Cássio, pelo convite aí também. A dica que eu dou aqui, que eu deixo, por mais que a pessoa, não quero trabalhar com segurança, não gosto de segurança. A maioria das pessoas não gostam da área de segurança, né? Até te olham feio no corredor quando você passa. Mas a dica estudem um pouco de segurança, independente da área, né? Não quer seguir nessa carreira, estudem um pouco. Eu tenho um link aqui da Faculdade Impacta com a Cisco. Ela tá dando vários cursos da Cisco, né? De graça ali. E um deles é sobre segurança, outros é sobre IoT. E aí eu vou deixar aí com o Cássio, pedir a permissão para ele aí, se ele quiser colocar na descrição aí também para divulgar. São cursos de graça, rápidos, em português, não precisa nem saber inglês. E tá aí, meus contatos também vai ficar aí com vocês, vou deixar com o Cássio, o e-mail, o link ID, fique à vontade aí. Tudo que gera royalties a gente pode divulgar, apesar de não ter ganhado nada ainda com isso. Mas, complementando isso que o Wesley falou, se você não sabe ainda, o DevSecOps Podcast tem parceria com a Alura, então eles têm lá trocentos cursos para vocês fazerem na área de tecnologia. Aqui com o link do DevSecOps Podcast, 10% de desconto, tá lá na descrição do vídeo, né, do episódio lá no YouTube, você pode clicar e comprar vários cursos lá, enfim, ver o que melhor se adequa para você. Antes do Jefferson falar que ele tá levantando a mãozinha aqui, eu ia esquecendo, tem o DevSecOps Responde, né, um quadro novo que a gente lançou aqui na segunda temporada, e tem uma pergunta aqui da Marjorie. Na verdade tem várias perguntas, e aí conforme o tema do episódio eu solto a pergunta da pessoa no ar, pra gente tentar responder de uma forma bem rápida. Mas a Marjorie tá perguntando aqui, para quem trabalha nessa área, eu imagino, né, na área de investigação, forense, resposta a incidente, precisa ter antecedentes criminais? É uma pergunta, eu acho que é meio óbvia, mas a gente, aí o Jefferson, com mais contexto judicial, né, agora em épocas, em tempos de LGPD, né, em tempos de privacidade de dados e tal, precisa? Eu, Cássio, não tô nem aí em consultar se o cara tem antecedentes criminais ou não, para ele trabalhar ele numa área tão crítica quanto é resposta a incidentes e forense, que vai ter acesso a informação muito sigilosa, e não só informação sigilosa, a uma fraude que aconteceu que ele vai ter que investigar, muitas vezes colegas de trabalho, etc. Então isso é muito sigiloso, então não sei se eu sou preconceituoso demais com essas pessoas que possam ter antecedentes e não, mas enfim, é a minha opinião. O que vocês acham? Dá para responder essa pergunta, Jefferson? Vamos lá, do ponto de vista um pouco mais aí do direito e do processo de contratação no geral, tá? Compartilhando aqui o que eu tenho observado em prática de mercado, tudo o que tem acontecido. Isso cai muito no chamado background check, tá? Também isso aí daria para falar em um outro episódio inteiro, tá? Mas hoje já é basicamente um processo que todas as empresas fazem antes de contratar alguém. Ou seja, a empresa vai levantar toda a sua ficha, que inclui ali o atestado de antecedentes, vai verificar a sua reputação nas redes sociais, verificar o que você tem de rastro digital, tá? Às vezes você não está de acordo com a política da empresa, ou você sim está de acordo. Então, tudo que pode ser levantado a seu respeito, seja no digital, ou seja pelas diversas fontes aí de levantamento de informação, isso pode ser utilizado em um processo de contratação. Então, ou seja, sim, isso é utilizado, dependendo da empresa, isso faz diferença sim. Na verdade, eu posso até ser mais direto. Eu, como já citei no início, já trabalho há 5 anos nessa parte de financeira, né, de meios de pagamentos, e a resposta é sim.
Para mim, me pediram para onde eu vou, o pessoal pede, tá? Pede como uma questão de resguarda mesmo. Não só isso, mas também como conhecimento sobre lavagem de dinheiro, essas coisas assim, é bastante normal solicitar. E aí, como o Jefferson citou também, os RHs estão bem mais avançados do que antigamente e eles fazem um dossiê de você, sim. E tá aí, respondido para o ouvinte Marjorie, acho que é Marjorie, do jeito que tá escrito aqui a tag dela, por e-mail. Acho que qualquer área de segurança, né, de uma maneira geral, tem que ser feito. Você vai lidar com coisas sigilosas, você precisa entender ali um nível até psicológico da pessoa, né, possíveis desvios, envolvimentos, enfim. A gente já vimos casos, né, e tal. Dá pra fazer um episódio só disso também, né? Casos mais obscuros, Deep Web da vida, pedofilia, próprio crime organizado e tal. A gente sabe que as coisas acontecem, porque o lado criminoso não tem limites. Ele vai aliciar alguém que trabalha na empresa, pagar uma grana ali para ele vazar uma informação. Então, essa checagem para você definir muitas vezes o perfil de uma pessoa, tentar antecipar possíveis incidentes que você possa ter, para mim é completamente natural e deve sim acontecer, né? Pode complementar aí, já. Na verdade, não só área de segurança, né? Na verdade, independente da área, seja lidando com marketing, comercial, um RH, logística, independente da área. Todo dia nós estamos lidando com centenas e centenas de informações confidenciais. Então acaba que não é só em segurança que você vai precisar disso, né? Perfeito, eu acho que a gente fechou o tema, falamos muito bem sobre a área de resposta a incidentes, DFIR, tem muito mais coisa, a gente falou, deu uma pincelada aqui de uma maneira geral, mas acho que é isso, né? Já passamos pelas configurações finais, já falamos do quadro aqui, DevSecOps Responde, manda sua pergunta aí nas plataformas digitais, por e-mail, por Instagram, por sinal de fumaça, enfim, manda aí que a gente responde aqui de um jeito ou de outro, tá? Esse foi o episódio número 7 da segunda temporada do DevSecOps Podcast. Hoje é dia 17 de fevereiro. Você ouviu sobre fraudes em software, né? Como é que isso acontece? Como é que essa galera aí descobre se aconteceu ou não? Como é que eles investigam esse trabalho? Como é que eles respondem a problemas dentro da empresa, tá? Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Jefferson. E o Wesley Santiago. Muito obrigado, pessoal. A gente tá vendo no próximo episódio. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.